É, Estamos na aula 45. Aula 45. Aula 45. Que é fé em Deus. Então, esse tema a gente vai trabalhar duas partes dele. Como eu disse, a gente vai trabalhar, fazer umas reposição de aula aqui dos tempos que a gente não conseguiu. Então, a gente vai indo, fragmentando as aulas aqui. Vamos lá? Texto Hebreus 6, verso 1. Hebreus 6, 1. Por isso, portanto, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento da obra morta e da fé em Deus. Você veja que a gente está trabalhando, né, esses são agora os princípios básicos da fé. Então, nós trabalhamos da doutrina dos apóstolos, nós trabalhamos os frutos do Espírito, agora nós estamos falando dos princípios básicos. A gente já falou do arrependimento das obras mortas, o que é a obra morta, o que é arrependimento. Agora nós entramos, então, na fé em Deus. Então vamos lá. A definição bíblica de fé é encontrada em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, desta definição, aprendemos várias características de fé. Alguém que tem fé tem certeza ou confiança. Isso é diferente de esperança, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Esperança sempre deixa espaço para dúvida. A esperança sempre diz talvez. Por exemplo, posso dizer, espero que chova hoje para que o meu jardim seja regado. Então, assim, espero, né? É uma esperança. Eu desejo a chuva, mas não tenho certeza de que choverá. Por outro lado, a fé é sempre certeza, a certeza daquilo que esperamos. Então, a esperança é um elemento, porém a fé é o ativador desse elemento. Então, eu tenho uma esperança, mas a fé é a certeza dessa esperança. Então, eu desejo algo e a fé é a certeza que isso se concretizará em Cristo. Então, a fé, eu preciso ter, na verdade, assim, é um complemento o outro. Se há esperança, sem fé, não é garantia. Porém, a fé é eu vou colocar aqui como o óvulo e a semente, ou a terra e a semente. A esperança fosse como a terra, porém, a fé seria como a semente caindo na terra. Entendeu? É como o óvulo, é a esperança. Agora, o sêmen entrando no óvulo é a fé, ou seja, vai gerar. Então, esperança sem fé não tem frutos. Agora, a esperança ela tem que ser ativada com fé. A fé é o que ativa a minha esperança. Eu espero, eu creio em algo, vamos lá, eu sei que eu vou para o céu, é uma esperança, eu quero ir para o céu. Perdão, eu quero ir para o céu, esperança. Eu sei que eu vou para o céu, é a fé ativando essa esperança. Eu tenho certeza do reino de Deus, eu tenho certeza da minha salvação. Então, a fé é a certeza que ativa a esperança. Amém? Que torna a esperança concreta. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de fé ou crença não é a fé na definição bíblica. Ela pode olhar para as nuvens escuras no céu, por exemplo, e dizer: acredito que choverá. Contudo, estão certas de que, contudo, não estarão certas que irá chover. Elas acham que há uma boa possibilidade que chova. Isso não é a fé bíblica. Nela não há dúvida. Ela não deixa espaço para qualquer outro resultado a não ser o que Deus prometeu. Então, de novo, querido, a fé e a esperança são um completa o outro, na verdade. Mas só a esperança sem fé
nada acontece. A definição encontrada em Hebreus 11:1 talvez diz que a fé é a certeza, perdão, talvez não, também diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Portanto, se podemos ver ou perceber algo com um de nossos 5 sentidos físicos, a fé não é necessária. Amém? Então, a fé, ela é como que se fosse, não vou dizer como, a fé é os 5 sentidos espirituais em prática. Então, eu tenho o sentido natural, visão, olfato, paladar, tato e audição, seria isso, né? Eu vejo, ouço, cheiro, toco e, e, e degusto. Ou seja, esses são os sentidos físicos. A fé, ela entra no sentido espiritual. Quando os meus sentidos físicos estão aguçados, ou seja, se eu estou vendo algo, eu não preciso de fé, porque eu já tenho certeza que eu estou vendo. Eu estou vendo vocês, então eu não preciso de fé para isso. Eu estou vendo, meu olho está vendo. Agora, quando eu não vejo e eu ajo como vocês estivessem aqui, é porque o meu sentido espiritual está aqui. Não, eu não estou vendo pelos meus olhos físicos, mas eu tenho certeza, vamos colocar, eu tenho certeza que eu tenho alunos. Eu não estou vendo eles aqui, mas eu estou fazendo como tivesse. Isso é fé. Porque eu vejo pelos olhos espirituais que o Senhor já me prometeu algo. Entendeu? Então, quando a gente fala por fé, é muito interessante isso. É quando os teus sentidos físicos não estão captando, aí você vai usar o sentido espiritual. Então, há uma promessa. O Senhor disse que Ele me deu um emprego. Eu estou desempregado, eu não estou vendo o emprego. Mas eu já ajo como eu estivesse empregado. Eu já acordo cedo, já estou pronto, já tô preparando a minha vida aqui para esse emprego, meu irmão. Então, eu já estou agindo conforme eu tivesse empregado. Então, meu sentido espiritual já viu eu andando dentro desse contexto. Por quê? Porque eu tenho fé. O Po Yang-Shu, ele fala num livro bem interessante chamado A Quarta Dimensão e Vivendo a Quarta Dimensão, que ele fala do gerar. Então, eu tenho que gerar isso. Muitos acabam interpretando errado, né? Eu levo muito para isso, cuidado com as más interpretações. Mas é um contexto muito interessante. O que ele diz? Quando ele começa a orar, ele ora para o Senhor com detalhes. Por quê? Porque quando você vai dar detalhes, você está crendo que isso vai acontecer. Se eu chegar assim e falar assim, ô irmão, me dá uma bicicleta. Não estou crendo, né, mais ou menos. Não, eu quero uma bicicleta, mas a bicicleta ela tem que ter o aro 17, ela vai ser amarela, ou seja, eu estou já gerando ela aqui, eu sei o que eu quero, eu já sei realmente o que eu quero, como eu quero essa bicicleta, e eu estou dizendo, você pode me dar essa bicicleta? Você entendeu? Então, aqui é um contexto de fé, porque eu sei que eu estou pedindo para Deus, eu estou chegando diante de Deus e Ele vai me ouvir, não é palavras em vão. O problema aqui é que muitas vezes nós pedimos algo para Deus que nem sabemos o que queremos. Senhor, eu quero isso, mas como que é isso que você quer? Ah, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então isso você não, como diz, você realmente não quer, né? Porque quando você quer, você tem detalhes. Eu quero isso, desse jeito. Então, ele fala isso, gerar nesse contexto. Você vai começar a gerar com detalhes. Senhor, eu quero isso assim, 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 assim. Sim. Muitos usam isso como um positivismo, ou tentar até manipular Deus. Mas não é. Eu estou dizendo agora pelo contexto que eu entendo do que Paul Yang-Shu escreve. O, o ficar grávido, eu uso esse, você tem que ficar grávido ou grávida, né, daquilo que você está pedindo. Por quê? Porque você vai gerar. Quando você está gerando um neném, né, as mulheres, ela já imagina como que vai ser o bracinho, como vai ser a cabeça, como vai ser não sei o quê. Você já vê aquele monte de coisa, né? O narizinho, a boquinha, aquela coisinha de mulher, tá? Ou seja, você já faz todo
aquela imagem de como vai ser o neném. Esse é o gerar. Assim também nós temos que fazer com Deus. Senhor, eu quero, mas você quer o quê? Por isso Jesus, ele fazia algumas perguntas. Ah, o cego, o que você quer? Parece óbvio, mas nem sempre. Né? Mas você quer ver mesmo? Ah, chega para o cara que está lá, você quer ser curado? Ah, assim, eu estou aqui para isso, né? Bom, tem que saber se você quer mesmo. Entendeu? Porque, às vezes, querido, realmente a gente não quer as coisas. A gente está ali por estar. Por isso, os detalhes naquilo que nós estamos orando faz necessário. Até mesmo na confissão de pecado. Por que a gente fala? Confessa os pecados, mas confessa com detalhe. Porque aqueles que confessam com detalhe, ele está querendo arrependimento. Aqui ele fala assim, eu perdoo os pecados. Na verdade, você está usando um clichê. Você está usando um chavão evangélico. Não, Senhor, me perdoa os meus pecados, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desobedeci esse mandamento. Ou seja, aí sim, realmente pesou no teu coração. Então, pedir ou a fé, ela precisa ser especificadas, porque a fé é você colocar os teus 5 sentidos espirituais para funcionar. Eu já posso tocar nisso, eu já posso ver, eu já posso sentir, eu já posso sentir o cheiro, eu já posso sentir o gosto desse negócio. Eu já ouço o som. Você entendeu? Então, assim, você colocou todos os teus sentidos para funcionar porque você já crê mesmo. Não é um positivismo que você está declarando palavras positivas. Não, não. Eu sei que isso já está na minha mão. Eu só não gerei no útero espiritual ainda. Ou seja, está na concepção. Está lá. Está sendo concebido. Então, isso pode demorar 1 ano, 2 anos, porque está gerando no útero. Mas ele vai vir para a Terra. Então, essa é a fé. Amém? Portanto, se puder... já foi aqui. Então, suponha que alguém lhe diga agora, por algum motivo que não posso explicar, tenho fé, que há um livro em sua mão, nas suas mãos. É claro que você acharia que há algo errado com essa pessoa. Você diria, ora, você não precisa crer, tem um livro em minha mão, pois pode ver que estou segurando um livro, ou seja, se eu estiver segurando um livro. Então, a fé pertence ao reino invisível. Por exemplo, enquanto estou escrevendo essas palavras, acredito que há anjos ao meu lado. Na verdade, tenho certeza disso. Como posso ter certeza? Eu vi um anjo? Não. Eu ouvi ou senti voando perto de mim? Não. Se tivesse visto ou visto eu não teria que acreditar que há um anjo. Eu saberia. Ou seja, eu vi com os meus sentidos. Agora, eu não vi. Então, eu tenho fé. Porque a Bíblia diz que há anjos que me cercam. Então, eu tenho fé que tem anjos ao meu lado. Eu posso enxergar com os meus olhos ou com os meus sentidos espirituais e não físico. Amém? Então, o que me dá tamanha certeza ou tanta certeza da presença de um anjo? A minha certeza vem de uma promessa de Deus em Salmo 34:7. Ele prometeu: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Ponto. Eu creio que essa palavra é verdadeira. Então, tem um anjo ou mais do meu lado enquanto eu estou aqui. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender. Essa certeza pelos sentidos espirituais. Não tenho prova além da palavra de Deus, mas o que creio é a verdadeira fé bíblica, a certeza das coisas que não vemos. Muitas vezes as pessoas do mundo usam a expressão ver é crer. Ver e crer, né? Quero ver para crer. Deixa eu só colocar aqui. Quero ver para crer, né? É uma questão que eu só creio naquilo que eu vejo, né? Mas no reino de Deus a verdade é o oposto. Eu creio, por isso eu vejo. E não eu vejo para que eu creia, mas eu creio, por isso eu vejo. Quando exercitamos fé em uma das promessas de Deus, às vezes encontramos circunstâncias que nos tentam a duvidar. Ou passamos por um tempo em que parece que Deus não está mantendo suas promessas.
pois nossas circunstâncias não estão mudando. Nesse caso, precisamos simplesmente resistir à dúvida, perseverar na fé e continuar convencidos em nosso coração de que Deus sempre cumpre a sua palavra. É impossível que ele minta. Entendeu aqui? É você crer, querido, fielmente, convicto naquilo que Deus está fazendo. Você precisa crer nisso. É uma certeza no teu espírito. Esses dias eu até falava para os irmãos e estendo isso, né? Falando a respeito de ministério. Até pastores que aqui estão. Eu tenho falado muito isso. Irmãos, gente que quer ministério, mas não quer gastar tempo, não quer renúncia e não quer gastar dinheiro no ministério, ele não quer. Bota isso na cabeça. Eu tenho ministério de louvor, eu tenho ministério de música. Nossa, como eu amo a música. Se você não quer gastar tempo na música, se você não quer sacrificar tempo e vida de oração, e você não quer gastar dinheiro em instrumento musical, você não ama música. Desculpa, mas você não ama. Você entendeu? Você nem vem falar que você ama, que você não ama. Ah, mas eu amo o ministério da palavra. Você não quer gastar tempo orando, lendo Bíblia. Você não quer sacrificar. E você não quer investir nisso, comprando Bíblia, estudando, fazendo. Não, você não quer. Esse negócio que eu quero sem gastar tempo, sem gastar dinheiro e sem sacrifício, você não quer. Realmente não quer. E olhando para esse contexto, a gente vai ver que muitas vezes as promessas do Senhor não se cumprem, é porque realmente, como eu digo, nós não queremos, e as promessas não vão se cumprir. Eu lembro que eu já contei isso, né? Quando eu fui ungido apóstolo, eu tinha um alvo. O meu alvo é fazer parte do conselho. Porque, para mim, ali era um lugar de apóstolos maduros, e eu não mudei essa concepção, apóstolos que tem muita coisa para transferir. E fui, depois de um tempo, né, o Senhor me deu a graça de estar lá. Mas o meu nível de finança era um nível, mantinha a minha posição de uma igreja ou daquilo. Quando eu cheguei lá, meu irmão, primeira coisa que o apóstolo Arles falou irmãos, se vocês não têm dinheiro, parece meio bruto isso, né? Se vocês não têm dinheiro para manter daqui, nem entra. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Porque a gente paga para estar em Brasília, a gente paga o hotel que a gente fica, a gente paga as despesas da reunião, a gente paga para estar... A gente só paga. Nossa, estou no conselho apostólico, a gente só paga. Então, você está ali para servir. E a palavra mesmo é servir. Você vai por conta própria e ainda oferta lá. Você está lá para servir. Entendeu? Aí a primeira coisa que eu falei, Senhor, então, se o Senhor me quer aqui, eu preciso de mais grana, né? Porque os caras vivem estilo, tem que estar de terno, tem que estar disso, tem que estar daquilo, tem que isso. E é interessante, depois que entrei lá, falei, é aqui que o Senhor me quer? Aumenta os meus recursos. Foi interessante. O Senhor começou a mandar mais recursos para me manter essa posição. Então, cada vez que o Senhor quer te levar para um lugar, Ele também vai te aumentar para que você viva nesse lugar. Então, isso é fé. O Senhor está te colocando no lugar, querido. Tudo aquilo também vai ser acoplado com os recursos, a sabedoria, o entendimento, tudo para que você fique naquele lugar. Isso é fé, isso é certeza. Você entendeu? Então você precisa sempre ter certeza. Uma das coisas que eu falo muito, por exemplo, de ministério. Irmão, você tem certeza daquilo que Deus está fazendo? Eu quero estar no ministério. Você tem certeza? Não, o Senhor me chamou para ser pastor. Você tem certeza? Porque se você não tiver certeza, não faça. Porque senão a primeira luta que você tiver, você pede para sair. Porque você fala, mas será que, cara, eu não mereço isso daqui, não. Não preciso passar por essas coisas, não. Não preciso, não. Não preciso, não.
Quantos pastores, líderes, ministros eu já vi, como a gente brinca aqui, né? Não dão um ré para trás. Por quê? Porque não teve certeza. Então, mas o Senhor te quer para isso? Eu sinto no meu coração. Não, não é sentir, querido. Para ministério não existe crente piano. Né? Deus me tocou. Né? Não, não, crente piano não existe, meu irmão. Para de ser tocado. Né? O que a gente tem que entender é que você tem que ter uma convicção. Isso é fé. Uma convicção plena do que você precisa e que você quer. Você tem que sempre fazer por fé. Tudo que você fizer sem fé, a primeira luta você pede para sair. Por quê? Porque você vai julgar, fala assim, cara, eu não preciso passar por isso. Exemplo, ministério. Vida de pastor, você vai ter que aguentar irmãos desaforados. Aí você fala, cara, eu estou aqui, estou me dando para esses abençoados. E aí os caras vêm desaforar. Não preciso disso. Você entendeu? Não preciso disso não, vou fazer outra coisa. Não, mas eu tenho certeza que Deus me quer aqui. Então, meu irmão, você aguenta desaforo, você aguenta, porque não, aqui é o meu lugar, não sei se é do irmão, mas o meu é aqui. Então, não arredo o pé, porque eu tenho certeza do meu chamado, eu tenho certeza do meu chamamento, eu tenho certeza e tenho convicção daquilo que Deus está fazendo. Por isso, querido, a fé é o combustível para tudo que você vai fazer, mas a fé é a certeza do que Deus está fazendo. Por isso ele diz, sim, sim, não, não. Isso não é chavão evangélico, porque o sim é uma certeza, o não é uma certeza. Entende aqui? É certeza. Se eu andar no sim é certeza, não, eu quero isso, é uma certeza. Não, eu não quero isso, é uma certeza. Agora, talvez já não é certeza. Isso já provém do maligno. Tudo o que não é feito por fé provém do maligno. Por quê? Porque é base de não certeza. Por isso que ele fala, se você vai comer algo, coma por fé. Você entendeu? O apóstolo Paulo fala isso. Vai no mercado e coma por fé todas as coisas. Certeza. Você vai comer, exemplo, você vai lá comer a tua carne de porco. Tenha certeza que Deus santificou. Ponto. Porque se você comer, será que é puro ou impuro? Meu irmão, não coma. Não, eu não vou comer carne de porco, porque eu quero me abster disso. Não como. É certeza. Eu quero ou eu não quero. Agora, meu Deus, se eu comer aqui e Jesus, será que é? Não coma, porque você já está com dúvida, isso já provém do maligno. Você tem que ter certeza. Não, o Senhor me liberou, é santo agora para mim. Amém. Não, é impuro. Eu não quero. Eu vou seguir esses mandamentos. Pronto. Você entendeu? Certeza sempre, ou no sim ou no não. Todas as pessoas que não andam no sim ou no não, eles andam na dúvida. E a dúvida é ato de não ter fé. Consegui explicar aqui? Não deixei confuso? Então, sempre ande na certeza, ou sim ou não. Vamos lá. Tito 1:2. Na maçãzinha, falei, minha irmã, eu vou comer. Colhi 3, estou com ela aqui, vou ter que fazer um resgate da remissão do primeiro fruto, que senão o apóstolo não vai conseguir, só depois a maçã vai estragar, então vou ter que remir essa maçã, uma oferta de remissão, porque isso é um hábito meu, que todos os primeiros frutos eu dou como primícia, né? Mas a maçãzinha, acho que não vai aguentar ele chegar, vou ter que comer ela e remir ela depois, comprar ela de novo. Mas eu vou comer maçã do meu pé de maçã. Aleluia. Vamos lá. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Gente, você lê nesses textos, você começa a entender quando ele fala assim, de eternidade a eternidade. Então, para e pensa que já houve uma eternidade. A gente está na segunda eternidade. Se vai haver uma terceira eternidade, quarta eternidade, ou se houve eternidades antes, já teve. Porque ele diz aqui que Deus nos prometeu antes dos tempos eternos.
Já teve um tempo antes dessa eternidade que nós estamos vivendo. Amém? Aqui deixa umas loucuras, né? E se os anjos forem aqueles que foram aprovados na eternidade passada? E se nós podemos ser os próximos anjos da próxima eternidade e virão outros seres humanos, que haverão outros céus e terra? Coisa louca de pensar, né? Mas fecha aspa, pense, para a gente não ficar doido. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um dos princípios da fé é a promessa de Deus feita a nós. Jesus respondeu ao desafio de Pedro com uma única palavra: venha. Quando ele queria andar sobre as águas, né? Ele só disse: venha. Se Pedro tivesse tentado andar nas águas antes da palavra, teria afundado instantaneamente, já que não teria promessa em que se basear sua fé. Ele teria pisado por presunção ao invés de por fé. Não sei se você conseguiu entender, irmãos. Se Pedro tivesse corrido para Jesus antes da palavra de Jesus, Pedro tinha afundado. Por isso eu sempre costumo dizer, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Entendeu aqui? Ele andou sobre a palavra e não sobre as águas. A palavra é rocha, é firme. A água é mole. Então, quando ele duvidou da palavra, ele entrou na água. Nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de fé, para que a fé seja funcional, nós precisamos estar pautado essa fé sobre uma palavra. Por isso é importante você estar cheio da palavra, porque a palavra te dá fé. Porque você pega uma promessa. Você sabe que quem te prometeu não mente. Ponto 1. Então, o agente da promessa, Deus, ele te prometeu. Então, você tem um histórico de Deus. Deus não mente, não falha e não volta atrás. Então, temos os atributos de Deus. Agora você vê o que ele liberou da boca dele. Então, o que ele liberou, ele se compromete. Então, sobre essa palavra você anda. Isso é fé. Entendeu aqui? Eu tenho, exemplo, se vocês creem numa pessoa que ela não mente, ela fala, eu vou te dar isso. Então, você começa a pautar, porque quando é uma pessoa que mente, você fala assim, nem confia, cara, aquele ali... Agora, não, aquele ali é de rocha. Se ele falou, ele vai cumprir. Não sei quando, mas ele vai cumprir. Então, agora nós estamos olhando para Deus. Deus ele vai cumprir, não mente, é imutável, é perfeito, pode todas as coisas. Então, ele prometeu, você vai ter que se agarrar nessa palavra. Então, fé, preste atenção. Fé sem palavra não é fé bíblica. Entendeu? Porque muitos não estão na fé, estão no positivismo, porque estão querendo algo que não está na Bíblia. Então, não é fé, é positivismo. Aí eu creio. Mas igual a promessa que você está se... Qual é a palavra dele que você pegou para crer? Não, eu creio. Então, querido, essa fé é um positivismo. Eu preciso crer mediante uma promessa da palavra. Como a gente falou aqui, né, em Tito. A esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes do tempo. Eu vou para o céu, porque o meu Deus prometeu. E ele não vai mentir e voltar atrás. Então eu tenho vida eterna. Eu creio, porque eu me apego nessa palavra. Entendeu? Por isso as palavras do Senhor, ela é importantíssima para o andar em fé. E uma das palavras que o Senhor, a gente junta, né, como eu sempre falo de Mateus 24, haverá um tempo onde a palavra está sendo roubada, onde entre os falsos profetas a palavra está sendo roubada. Aí tem um texto de Jesus que ele diz o seguinte: será que quando o Filho do Homem vir à Terra, haverá fé na Terra? Por quê? Porque a fé está totalmente condicionada à lei, à palavra, aos mandamentos. Roubou os mandamentos, a fé vai embora. Nós não temos mais fé bíblica, nós temos fé humana, mas fé bíblica não. Por isso você tem que mergulhar nas palavras, na Escritura.
Por que um advogado chega com tanta certeza para defender alguém? Porque ele tem uma lei. É nessa lei que ele fixa. Meu irmão, é aqui. E eu vou te defender aqui. Eu vou crer aqui. Então, assim também nós temos que ter essas promessas do Senhor. Pegamos essas promessas, meu irmão, é aqui que nós vamos atuar. E a minha fé vai estar aqui. E a minha vida vai estar aqui. A minha intercessão, a minha busca vai estar aqui, nessa palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Dito aquelas palavras, se qualquer um dos outros discípulos tivesse tentado andar na água, também teria afundado instantaneamente, já que Jesus deu a sua promessa somente a Pedro. Nenhum deles poderia ter preenchido os requisitos da promessa, já que nenhum era Pedro. Da mesma forma, antes de qualquer de nós tentar confiar em uma das promessas de Deus, devemos ter certeza de que aquela se aplica a nós e que preenchemos os requisitos dessa palavra. Entendeu aqui? Então vamos lá. Jesus falou para Pedro: venha. Pedro tinha fé para aquilo e preenchia o requisito e a palavra era para Pedro. Se João tentasse andar sobre as águas na palavra de Pedro, ele afundava, porque a palavra é para Pedro. Então, irmãos, também, se você pegar essa palavra, veja se você está nesse requisito e se você preenche os requisitos necessários para que isso aconteça. Senão, essa também não vai funcionar. Amém? É como vaga de emprego. Preciso de vaga de emprego. Tem promessas que é para serviço geral, né? Qualquer um preenche, mas tem vaga de emprego que é específico. Preciso disso, disso, disso. Aí você tem que estar lá. Curso superior na área do fulano de tal, no ciclano de tal. Opa, então já é específico. Então tem promessas gerais e tem promessas específicas. Então você tem que ver se você cabe e está dentro dos requisitos para que essa promessa se cumpra. Bem, então, a minha fé, ela vai requerer palavra, requisitos e a individualidade, né? Aquilo que é para mim. Pedro pisou na água. Esse foi a hora em que ele confiou. Mesmo que não haja dúvida de que ele estava gritando de medo de um fantasma alguns minutos antes, também tinha dúvida quando tomou o primeiro passo. Mas para receber o milagre, teve que agir em fé. Se tivesse se segurado no mastro do barco e colocado o dedão para fora do barco, né, para ver se a água suportaria o seu peso, nunca teria experimentado o milagre. Ou seja, Pedro se lança. É interessante isso, né? Se a gente para pensar, se Pedro tivesse só com a pontinha do pé, ver se a água estava dura, né? Não, meu irmão, ele saiu do barco dando um passo, ou seja, cara, eu me lancei. Né? Eu confiei no que Jesus está dizendo e me lancei. Eu não fiquei testando ver se ia dar certo. Eu me lancei. Da mesma forma, antes de recebermos qualquer milagre, devemos nos comprometer em confiar na promessa de Deus e então agir no que acreditamos. Aqui a gente vai ver, por exemplo, Amós, que ele estava lavrando quando Amós não, Eliseu. Ele estava ali com as juntas de boi. Quando ele diz, vem, ele falou, só vou ali, meu irmão, e já volto. O cara foi lá, sacrificou os bois, fez um churrascão, fez uma festa e voltou, porque ele diz, você sabe o que eu fiz com você. Ou seja, cara, você foi chamado. Então ele foi lá e sacrificou os bois dele, porque eu não volto mais para cá. Eu estou me lançando ao meu chamado. A partir de agora, meu irmão, eu sou profeta, não sou mais lavrador, não sou mais agricultor, não sou mais... Não, eu sou profeta. Entendeu aqui? Então, é o ato de se lançar. Quem não tem fé não se lança. Ele poderia falar, cara, vou deixar meus boizinhos aqui, vai que essa onda não dá certo, eu volto, tenho meu emprego garantido, estou de boa, estou tranquilo. Então, a viuvinha, né? Não, mas o profeta aqui, eu só tenho essa comidinha, mas aqui vou separar um pouquinho de farinha aqui, vai que esse cara está blefando. Ou seja, o profeta já foi com uma palavra específica, Deus vai dar comida. Então ele precisava de um ato de fé dessa mulher, lança tudo. Ou seja, se lança nessa palavra. Então, se você não se lança, querido, você não tem fé. A fé só funciona quando você se lança. Abraão, sai da tua parentela. Eu vou te mostrar uma terra. Ele não sabia humanamente, mas ele sabia na fé que algum lugar ia acontecer e alguma coisa ia acontecer. Isso é fé.
Se você não se lança, vou dizer de novo, se você não se lança nas promessas, irmão, você não tem fé. Às vezes, né, a gente conta algumas experiências que tivemos e até mesmo alguns testemunhos, né, de coisas que nós vivemos quando não tinha recursos, viagens, as coisas, mas eu lançar. Gente, Deus está chamando, Deus disse para aprender, então beleza, então estou indo. O que vai acontecer, não sei, meu irmão, mas eu estou me lançando e eu sei que alguma coisa vai acontecer. Isso eu sei. O Mar Vermelho se abrindo, Deus não abriu para eles passarem, eles tiveram que pisar. Eles tinham certeza, eles estavam pisando na água, tenho certeza que a água estava abrindo, meu irmão. Então, estou seguindo. Isso é fé. Sim? Sempre há uma hora em que nossa fé é testada. Às vezes, esse tempo é curto, às vezes não. Mas haverá um período de tempo que teremos que negligenciar nossos sentidos e agir pela palavra de Deus. Pedro iniciou bem, mas quando considerou a impossibilidade do que estava fazendo, levando em conta o vento, as ondas, ele teve medo. Talvez tenha parado de andar com medo de dar o outro passo. E ele, que estava experimentando o milagre, se encontrou afundando. Devemos continuar em fé. Uma vez que começamos agindo em fé, nós precisamos continuar. Essa é uma ideia até interessante de pensar. Imagine, por que Pedro afundou? Porque ele parou. Ele estava andando, de repente o vento bateu, aonde chegou, ele para. A hora que ele parou, ele afundou, porque ele parou de crer, ele parou de andar. Por isso, Deus sempre vai se mover quando você está andando. Você parou, meu irmão, acabou. Eu estou indo. Ah, mas o dinheiro está acabando. Continuo indo. Meu irmão, vai vir de algum lugar. Eu estou indo. Eu não vou parar. Ah, mas eu estou indo, mas o negócio não está acontecendo. Continua indo, meu irmão. Alguma coisa vai acontecer. Eu preciso continuar indo. Se eu tenho certeza que o que eu estou fazendo provém de Deus, continua indo. Porque o Senhor, às vezes, está testando a minha fé para aumentar meu nível de glória. Porque quanto mais fé, mais certeza, mais glória, mais autoridade. Bem, esse é o nível de confiança. Todas as vezes que Jesus operou um milagre, ou eles questionaram alguma coisa, eles falavam, homens de pequena fé. Vocês precisam crer mais. Vocês precisam crer mais. Vocês precisam ter mais certeza. Normalmente as pessoas não gostam de se culpar por sua falta de fé. Preferem passar a culpa para Deus. Mas como você acha que Jesus teria reagido se ouvisse Pedro dizendo aos outros discípulos, uma vez que estava a salvo no barco? Era a vontade de Deus que eu só andasse parte do caminho até Jesus? Ou seja, será que era Deus que estava querendo que ele andasse só parte do caminho? Pedro fracassou porque teve medo e perdeu a fé. São esses o fato. Jesus não o condenou, mas esticou a mão imediatamente para que Pedro tivesse algo firme em que se apegar. E aqui vem até mesmo a idolatria. O que é idolatria? As pessoas creem em Deus, mas eles precisam de uma coisa física para se apegar. Creio, mas eu preciso de algo. Às vezes, lembra que a gente fala às vezes de propósito, jejum, essas coisas, eu sempre mantenho muito cuidado. A gente começa, depois a gente para, fica um tempo, começa de novo. Por quê? Porque senão as pessoas viram isso um amuleto. Ai, Deus me ama, eu tô com poder, porque eu tô fazendo jejum, por isso eu tô empoderado. Não, querido, não tem nada a ver com isso. É a palavra, o poder vem de Jesus. Então, a gente não pode ficar se apegando nesses subterfúgios, essas coisas. Não, isso não pode ser a minha base de fé. Minha base de fé é o poder de Deus, é a presença de Deus. Essas coisas são níveis de santificação, níveis de renúncia, mas isso não pode ser a minha base, senão isso é idolatria. Então, tem muita gente que leva o jejum como uma idolatria, os propósitos como idolatria, até mesmo a sua vida de oração como uma idolatria, sua leitura da... Não, Deus está comigo porque eu leio a Bíblia 10 horas por dia, eu oro 2 horas por dia. Não vai nada para Deus. Você não pode confiar nos méritos próprios, sempre em Deus. O que eu faço é para buscar mais confiança e mais fé, porque tudo funciona pela fé. Amém?
Em seguida, questionou Pedro por ter duvidado. Ele não teve razão para duvidar, porque a palavra do Filho de Deus é mais certa do que qualquer coisa. Nenhum de nós temos bons motivos para duvidar da palavra de Deus. Ter medo ou se preocupar. Hein? Então, medite aqui. Você tem expressado a fé na sua caminhada cristã? Você já teve experiência de que necessitou colocar a fé em ação? Pense nisso. Amém?